Por que o sistema religioso não aborda abertamente esse tema? Por que os grandes líderes religiosos ignoram deliberadamente o relato bíblico e a verdadeira essência desse assunto? Do que estou tratando? Anjos caídos, suas consequências e a destruição. Se você não aprecia discussões centradas na Bíblia, este vídeo pode não ser adequado para você. Temos com certeza outros vídeos neste canal que o farão refletir mais profundamente sobre o mundo em que vivemos. Dito isso, Gênesis 6, versículo 4 afirma: Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas escolheram por mulheres as que desejaram. Após a queda, essa foi possivelmente a pior ação que esses seres arquitetaram contra a humanidade. Este versículo relata algo literal, mas existem vários outros versículos que descrevem a interação de anjos da parte de Deus com homens e mulheres, registrando, por exemplo, sua alimentação em várias ocasiões e várias ações de cunho humano executadas por eles. Essa ação descrita no livro de Gênesis é conhecida no meio acadêmico e científico como miscigenação, um processo de mistura de raças. Se esses anjos podiam se alimentar ao assumir forma humana, isso sugere que os corpos que tomavam nesta dimensão eram perfeitos e totalmente funcionais. A relação sexual não seria uma exceção, mas sim parte do plano original. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa ação. A pergunta que talvez venha à sua mente pode ser a mesma que fiz a mim mesmo em meu despertar. Por que tomaram essa decisão? O que os motivou a se relacionar com as mulheres, casando-se com elas e gerando filhos por meio desse relacionamento? A resposta mais plausível que encontrei em meus estudos foi vingança. Não somente no ambiente espiritual, mas em todas as existências imagináveis, a criatura jamais superará seu Criador. O anjo rebelde, ao ser sentenciado pelo Criador, arquitetou um plano macabro e extremamente maligno. Se não posso contra ele, posso atingir quem ele mais ama. Provavelmente, ali se deu início a uma escalada de vingança sem precedentes contra a humanidade, perdurando até os dias atuais. Para entender melhor esse ímpeto vingativo, analisemos diversas culturas ao redor do mundo, explorando mitos, lendas e as consequências da miscigenação angelical. Mas antes voltemos à Bíblia, no livro de Gênesis, precisamente no capítulo 6, versículos 6 e 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ao ler esses versículos, surgem mais perguntas. Se a maldade estava nas ações do homem, por que destruir também animais, répteis e aves? A resposta pode estar em culturas passadas, como exemplificado por criaturas míticas como os centauros, criaturas da mitologia grega com corpo humano da cintura para cima e corpo de cavalo da cintura para baixo. A lista é enorme, posso citar, por exemplo, sátiros, pãs, arpias, homens-lobo, kitsune, quimeras, unicórnios, grifos, dragões e anzu, ou Hindu-Bud. Essa miscigenação aparentemente afetou tudo e todos, não se limitando apenas às mulheres, mas envolvendo animais e toda forma de vida. A mutação genética resultou em seres assustadores e bizarros em força, poder e tamanho, conhecidos como nefilins. Entende agora o motivo que possivelmente levou Deus a decidir destruir tudo e todos no passado? Que essa maldade não estava apenas no caráter, mas sim em toda a criação? Talvez você considere isso apenas lendas e mitos contados, correto? Vejamos as definições simples desses dois termos. Uma lenda é uma história tradicional que é passada oralmente de geração para geração, misturando elementos reais e imaginários, contando eventos do passado de maneira mítica e lendária. Um mito é uma narrativa tradicional que explica a origem de algo,
como costumes, fenômenos naturais ou características culturais. Muitas vezes envolvem deuses, heróis e eventos sobrenaturais, transmitindo valores e crenças de uma sociedade. Tanto mitos quanto lendas geralmente têm um ponto de partida em algum momento do passado, surgindo da necessidade de explicar, transmitir valores ou interpretar eventos importantes para uma comunidade. Estamos apenas começando nossa jornada rumo aos mistérios do passado da humanidade e aos acontecimentos que moldaram nossa história. Seguiremos na parte 2, onde abordaremos o dilúvio de Noé e tudo o que ocorreu durante e após esse evento, usado por Deus para retardar os planos de vingança, proporcionando à humanidade a oportunidade de retornar ao projeto original proposto pelo Criador e a nossa redenção por Cristo Jesus. Questionem tudo e até nosso próximo vídeo.